qualquer outra função, com exceção da linguagem, da função da representação. Então, não é satisfatório. Não é satisfatório. Perante essa acusação, o Loftus podia dizer, faz melhor então. Foi o que eu tentei fazer. Eu poderia ter feito um trabalho que se concentrasse na acusação. Não é suficiente. Digamos que 1/3 do trabalho é isso, que é a primeira parte do trabalho. O Mário Porta já se questionava sobre essa estratégia na PUC, dizia, mas qual que é a importância de você questionar o Capeyer? Qual que é a importância de você questionar o Loftus? Quem são eles? Eu acho que eles fazem propostas muito importantes. E eu acho que questioná-los contribui com o trabalho. Eu acho. Mas o Mário não achava. Depois o Tolle também se questionou um pouco da relevância da pesquisa. O anexo, de certo modo, pode ajudar nesse sentido. Então, dada aquela introdução, aquela formulação que está no anexo, que eu mandei para todos vocês faz 2 semanas, você pegou, né? Adalberto, eu mandei lá no e-mail, todo mundo pegou no e-mail, né? Então, acho que eu não estou nesse e-mail. Claro que tem. Você está no e-mail e eu mandei assim que você pediu. Você falou, então você poderia compartilhar o seu doutorado? Eu mandei para o e-mail do grupo na hora. Não, no e-mail. Eu não estou no e-mail do grupo. Não tá, Juliette? Como é que você entra na conversa, então, Felipe? Qual conversa? Essa que a gente está tendo agora. É porque eu tenho e-mail da USP. Não, a pergunta não foi essa. Como é que você fica sabendo da reunião? A Juliette abre a reunião. Como é que você fica sabendo? Pelo WhatsApp. Oi? Pelo WhatsApp. Você entra pelo WhatsApp direto? Na descrição do grupo tem o link, Silvio. E a Ju manda toda semana. Mas, a primeira vez que você entrou no grupo, eu perguntei para você como você tinha conseguido entrar, e aí você não me disse. Eu não consigo entrar por WhatsApp, né? Mas sou eu. Eu só consigo entrar por e-mail. Então, gente, pega aquele e-mail lá do grupo e passa para o Felipe, que está o doutorado, porque eu mandei na hora que o Felipe pediu. Mas eu julguei que ele estivesse no grupo, porque eu não consigo entrar na reunião pelo WhatsApp. Do meu WhatsApp eu não vou para lugar nenhum. Escreve aí seu e-mail. Oi? Coloque seu e-mail no chat, por favor. Tá. Felipe é um homem moderno demais para esse grupo. Não tem e-mail. Ele tem chip no corpo. Eu já sou um homem retrógrado demais para esse grupo, porque eu também não tenho e-mail. Eu só tenho pager. Você teve pager, Adalberto? Você está mutado. Nessa época eu trabalhava vendendo produtos de artes gráficas e eu recebia as mensagens num pager. Para você entregar as coisas. Acho que você tinha que ligar para uma central, digitar a mensagem para alguém e alguém mandar o seu aparelhinho, né? Eu acho que o pager, ele é o bip, né? Acho que o bip é o anterior. Bipava, aí você parava no orelhão na rua e ligava para o lugar e te passava a mensagem. Entendi. Você queria passar, mas aí você ligava da rua, mande mensagem para tal número, a pessoa na rua recebia um bip. Então todo mundo ficava ligando para a central. Todo mundo ficava. O pager já é uma evolução. O pager
vinha como é que eu vou chamar isso? Vinha como é que chama a carta rápida? Telegrama. Telegrama. Era o telegrama telefônico, né? Que você pegava e vinha a frase, né? Você clicava no page e rodava lá a frasezinha. Já era uma evolução. Aí você não tinha que ligar para a central do orelhão. Isso até vir, né, o organular. O organular, que é o pai do celular, né? Mas era quando o celular não era uma célula, era um órgão. Então era um fígado, era um pulmão, você lembra? Aquele tijolo, né? Tinha gente que tinha bolsa de levar aquilo. Era um tijolo, não, era um troço assim, ó. Era um troço dessa grossura que você pegava e tirava a antena. Pelo amor de Deus. Verdade. Eu cheguei a mexer nesse aparelho. Raríssimas pessoas tinham. Logo que saiu, eu comprei foi uma fortuna, e a bateria tinha 2 dedos de largura. Sério? Só a bateria. Nossa Senhora. Era o tipo de aparelho que só 2 pessoas tinham que você conhecia. Um tio distante e o 007. Só 2 pessoas distantes. Mas a forma como eu organizo o anexo, né, que eu tento dar uma introdução ao sistema das formas simbólicas, a meu ver, justifica a relevância da Critical Lofts. Então, o Tolle ele queria entender melhor o que era a forma simbólica. Eu fiz a introdução, acho que o Tolle não leu esse anexo. Fiz um anexo, né, uma introdução às formas simbólicas. Acho que ele não leu depois, porque já foi à banca, ou não se interessou, não é o que o Tolle pesquisa, né? E conforme eu fui seguindo a crítica ao Lofts, o Tolle perguntava a relevância disso. Falei assim, mas para as formas simbólicas é muito importante a gente entender qual é a função estética. E o Lofts é um dos poucos pesquisadores que se propõe a descrever uma função estética. Isso é muito importante. Não é tanto assim, Juliette. Não, mas o anexo veio antes de qualquer coisa, Juliette. O anexo veio antes de tudo. Ele veio antes de tudo. Por que anexo? Porque anexamos ao trabalho. O trabalho não era o que está no anexo. O trabalho era sobre a crítica ao Lofts. Aí eu fiz lá umas 15, 20 páginas, 30 páginas, mandei para o Tolle e falou assim, mas você tem que definir o que é forma simbólica. Eu falei, o Cassirer não definiu. Silvio, disse o Tolle, você consegue encontrar no Cassirer, honestamente, um trecho onde ele vai e define. Eu falei, tá bom. Aí, deu 150 páginas, que foi a qualificação. O Rafael Garcia disse, desculpa, vou pegar um livro sobre arte, eu tenho 150 páginas de forma simbólica, eu deixo para lá, já não me interessa. Já não me interessa. Eu falei, bom, então o trabalho não pode começar com isso, né? Isso não pode ser introdução do trabalho. Vai como anexo. Aí eu fui para o trabalho que é a crítica ao Lofts. Em determinado ponto, de novo, Tolle se pergunta pela relevância. Eu falei, olha, também não é só importante para as formas simbólicas, se a forma simbólica não é importante como um todo, isso propõe uma nova teoria estética, que para o Cassirer não é nova, é porque se caminha a estética. O Cassirer nem entende que isso é original. É o caminho que o conhecimento está seguindo já. Aí, como o Tolle tem dificuldade em entrever isso, aí vem esse terceiro terço, que é uma exemplificação, que é essa parte.
que é só uma exemplificação. Fala assim, olha, se eu critico o Lofts nessa direção, o que eu consigo é isso. Mas é uma exemplificação. Agora, eu aposto que esse sistema está no capítulo 9. Então, qual que é a proposta? A proposta é a gente entender como que o Cassirer constrói de modo contrastante essas características do contorno espiritual, porque são essas características do contorno espiritual que vão dar a função simbólica. E depois compreender como que eles funcionam de modo sistemático. Esse que é o exercício. Para a gente entender isso, a gente tem que pegar a noção de movimento. Pô, mas o movimento centrífugo, o movimento centrípeto, antes de mais nada, o importante é pegar a noção de movimento. Entender que a função estética tem uma tarefa básica de conservação do movimento, que pode ser entendido como conservação do trabalho. Ela visa conservar esse trabalho. A atividade constitutiva do mundo da arte, ela coincide com a conservação do trabalho. Então, isso que é importante. A gente pegou disso o processo de concreção. O processo de concreção no Cassirer, ele é proposto em oposição ao processo de abstração. O Cassirer diz explicitamente, né, que enquanto a arte, enquanto a linguagem e a ciência são processos de abstração, a arte é um processo de concreção. E essa concreção é uma concreção contínua, um processo contínuo de concreção. Logo em seguida, ele diz que ela é uma intensificação da realidade, enquanto que a linguagem e a ciência são uma abreviação da realidade. Tanto um aspecto quanto o outro aspecto estão num trecho de texto em que ele relacionou linguagem, ciência e arte como uma unidade na multiplicidade. Então, o aspecto de unidade é importante na obra de arte. Como é importante na linguagem, como é importante na ciência. Fenomenologicamente, eu procedo para distinguir nisto uma forma simbólica da outra. Então, tudo que o Cassirer está dizendo é a partir de uma unidade na multiplicidade. De que modo que linguagem e ciência são unidade na multiplicidade? Por um processo de abstração e de abreviação do mundo. Já a arte é uma unidade na multiplicidade por um processo contínuo de concreção e por uma intensificação da realidade. Ora, esses conceitos são frequentemente elaborados a partir da condição simbólica. O Cassirer, para pensar o que é arte, ainda que dentro de uma área do conhecimento científico, ele precisa proceder fenomenologicamente, uma vez que a arte coincide, que esse fenômeno que ele observa na arte coincide com uma abertura de mundo.
Então ele não consegue só descrever o comportamento da arte. Ele tem que trabalhar prioritariamente com o princípio de irredutibilidade. É o que chamo no trabalho o princípio de irredutibilidade, né? Mas ele tem que trabalhar com a irredutibilidade. Eu não preciso fazer isso na física, eu não preciso fazer isso na sociologia. Mas eu preciso na história, eu preciso na arte, eu preciso na linguagem, eu preciso na religião. Os fenômenos que coincide com a abertura de mundo, eles são muito complexos. Então eu preciso proceder morfofenomenologicamente, por assim dizer. Eu não consigo estar acomodado a um mero método de mensuração. Que é o que acontece, por exemplo, na biologia, é o que acontece, o que pode, de repente, acontecer na geografia. Se o fenômeno coincide com uma abertura de mundo, e eu não levo isso em conta, a pesquisa só tem relevância considerável se ela é muito aplicada. Se ela é muito aplicada. Aí, por exemplo, na letras, eu estou fazendo uma pesquisa lá específica, fonológica, ou partindo do cubo de relação pronominal do Jacobson, já está aplicado lá um contexto. Ou estou me usando de uma ferramenta para verificar uma situação de comportamento da linguagem. Na arte, só vai ter sentido lá quando eu estou, por exemplo, especificando quais são as categorias da pintura no Renascimento. Em nenhum momento eu estou perguntando o que é arte. Basta ser diferente da pintura medieval, ótimo, deu conta. Então, quando a pesquisa é muito aplicada, ela é muito aplicada, aí tudo bem, aí não aparece o problema fenomenológico. Agora, se predomina na academia ciências aplicadas, a população, com toda a justiça, tem o direito de não entender. Aí o cara entra na USP, ele vai lá na ECA, vê alguém expondo especificidade sobre a pintura renascentista. Foda-se pra ele gosta de ver foto em revista. Ele acha uma bosta aquilo. Mas daí? É o cara da faculdade com a fala, faculdade é coisa, os caras ficam lá com os detalhezinhos dele, essa elite que fica lá procurando cabelo em ovo. Não tem a ver com a realidade. Aí só tem reputação extra-acadêmica quem? Quem é sociólogo, quem trabalha a ciência política, quem trabalha o aspecto social, econômico e político de outras áreas do conhecimento, porque isso tem a ver com a realidade. O problema é que nem vidro, né? Vai trincando. Mas chega uma hora que não tem nem isso mais a conta. Aí vem a crítica da esquerda superficial. O problema dos acadêmicos que fica lá no universo deles, não vem para a realidade. Você fala, meu amigo, desculpa. Realidade é um conceito que você pode estar usando mal por ignorância. Não há mundo fora de uma descrição de mundo. Então não tem jeito. Se você não tem uma prioridade epistemológica na faculdade, você, a longo prazo, vai destruir a faculdade. Por quê? Porque você não vai ter defesa perante as urgências brutais de uma sociedade
deculturada, levada à ignorância. Aí faz sentido a fala do Weintraub para um monte de brasileiro. Eu, como brasileiro, não quero sociologia, não quero, eu quero mais médico. É o conhecimento utilitário. Para que serve? Filosofia é uma coisa inútil, pessoal, é um gosto. Estudar sociologia, estudar filosofia e colecionar Pokémon é a mesma coisa. É um prazer particular, é uma coisa sua, sabe? É você que gosta. Aquele cara gosta do Deep Purple, você gosta de letras, de história. É gosto. Tudo se reduz a ser roqueiro. Eu não vai ter dinheiro público mais para o cara estudar Van Halen. Chega de verba pública para o cara ficar ouvindo Guns. Chega de bolsa para o cara ficar comprando adesivo, emblema do Black Sabbath para costurar na jaqueta. Chega de bolsa para isso. Chega. Parou. Então esse que é o problema, é isso que o Cassirer tinha medo. Que a longo prazo você fosse ameaçar a existência das próprias universidades. E é isso que acontece. Ninguém começa a se não entender a crítica de Frankfurt, a razão. Então a não compreensão da escola de Frankfurt, da crítica frankfurtiana à razão, vai levar à pós-modernidade. Leva a Lyotard, leva ao desconstrutivismo, né? leva a Derrida, a Deleuze, que vão, evidentemente, serem acolhidos como auspiciosos. Eles vão ressoar muito. Ao passo que os grandes empreendimentos acadêmicos vão perder o sentido. Então, eles perdem o sentido. Ninguém estuda os grandes empreendimentos acadêmicos. Você tem uma ideia? Quando eu estava expondo o Cassirer lá na PUC, os pesquisadores ficavam constrangidos, até que o Mário Porta advertiu, gente, o Cassirer ele pensa ainda como orientação do século XIX, ele quer esses grandes sistemas de pensamento. É fora de moda você pensar em grandes sistemas de pensamento, é fora de moda. É pretensioso, é considerado superado. Olha o problema. A Juliette, que não se mexe, levantou a mão. Que eu não lembro se eu já perguntei para você qual o livro que o Goethe fala da morfologia, que o Cassirer pega? Não tem um livro que ele fala da morfologia. Ele propõe lá em algum artigo, não lembro qual que é. Mas o que é interessante é o estudo sobre a morfologia do Goethe. Quer ver? Tem um estudo, você tem que ler esse estudo. Vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Peraí. Não, o livro não achei, mas achei uma coisa boa aqui. Peraí. Olha só. Galé. Deixa eu mandar para vocês. Espera aí. Só fazer uma coisa aqui. Eita, que não foi.
Todo linguista fica interessado, né? Porque escuta a palavra morfologia, fala, pô, isso aí deve ser uma loucura. Vamos ver se vai, peraí. Achei um doutorado aqui, ó. Achei um doutorado. Mas deixa eu encontrar agora esse livro do Goethe. Do Goethe não, né? Sobre o Goethe. Deixa eu ver se eu encontro. Bota as aspas e vem qualquer coisa, né? Vamos ver. Você sabe que tem morfologia no urbanismo? Tem morfologia no urbanismo. Deixa eu ver aqui se eu encontro o site. Ah, achei. Fundação. Agora deixa eu procurar aqui. Vamos ver se vai aparecer. Não apareceu. Um resultado? Acho que eu estou num lugar de ser publicações, né? Publicações. Arte e cultura, publicações. Como é que eu faço para ver o catálogo da Kalush Gulbenkian? Deixa eu ver. Biblioteca da Arte. Vamos ver se aparece aqui. Será que é outro site? Editora. Estou na fundação, né? Deixa eu ver se tem outro site, editora Kalush Gulbenkian, o que não é. É outro site. Olha, Kalush Gulbenkian disponibilizou no final do ano textos clássicos, hein? Online. Eu não estava sabendo, ó, já compartilhando com o grupo aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Edições. Pô, difícil encontrar aqui coisa no Kalush Gulbenkian. Que site chato para pesquisar. Olha, gente, muito difícil de pesquisar. Vamos ver se agora eu acho. Vamos ver se apareceu. Oh, meu Deus. Muito difícil de achar mesmo, hein? Muito difícil de achar. Achei o nome do livro. Eu acho. Mas aqui parece que não é Kalush. Será que eu estava errado? Pode ser, né?
Podia ter errado. Podia ter errado. Imprensa nacional? Estranho, não era esse Esse livro tá, infelizmente, ele tá empacotado, entendeu? Esse livro tá, infelizmente, empacotado. Deixa eu pegar aqui. Ah, peguei uma coisa que a Juliette vai gostar. Pô, eu achei que era Calouste Gulbenkian esse livro. Mas pode não ser aqui, achei o livro. Pronto, ó, achei. Mas eu achei que era Calouste Gulbenkian, acho que não é, errei. Eu não achava. Não tem. A Amazon, engraçado, né? Não tem na Amazon. Não tem na estante virtual. É uma infelicidade. É uma infelicidade. Agora, o que a Juliette vai gostar é disso aqui, ó. Vai gostar desse artiguinho aqui. Bom, deixa eu fechar aqui todas as abas. Deixa eu ver o que o Guilherme perguntou aqui. Ah, você está vendo no celular, né, Guilherme? É isso que dá, ver no celular é isso aí. Ver no celular é isso. Mudou, né? Então, gente, o que está acontecendo é que, na perspectiva de unidade na multiplicidade, então aquelas formas simbólicas que corresponde a uma unidade na multiplicidade, o Cassique vai distinguir a arte das outras, porque a arte é um processo contínuo de concreção e uma intensificação da realidade. Nesse caso, para ser um processo contínuo de concreção e uma intensificação na realidade, eu propus, provisoriamente, que isto não pode ser pensado apenas como uma modulação das categorias, de algumas categorias, mas que precisa transformar o próprio sistema categorial. Então, que aquele sistema categorial em forma de árvore, ele é transformado nesse sistema categorial de formas concêntricas. Mas isso é uma proposta, não é tão importante. O que é importante, e eu fiz essa proposta por quê? Para dizer que é justamente a exposição do Cassique que permite se pensar isso. Mas isso não é o centro. O centro é identificar esses aspectos do contorno espiritual da arte. Processo contínuo de concreção, intensificação da realidade, em associação com os pares de oposição, que dão sentido a ele. Processo contínuo de concreção se opõe tanto à abstração quanto a processos que têm final. Então, o processo ele não se acaba. Ele não se acaba porque ele visa conservar o seu trabalho, conservar o seu movimento. E ele é uma intensificação da realidade em relação a uma abreviação da realidade. Por isso que todo texto é uma abreviação da realidade se ele não for um texto de arte.
Daí o problema de entender a função estética da linguagem. Quando Jacobson estabelece as funções da linguagem, ele está tentando estabelecer a linguagem como ciência. Então ele pega as possibilidades que a linguagem porta e tenta dar conta numa coleção finita de funções. Funções enquanto papéis a serem desempenhados. Função aí enquanto finalidade. Papel, né? Enquanto atuação. Porque ele está tentando estabelecer a área de pesquisa da linguagem. Qual o problema que nós temos? O problema que nós temos é que, para muita gente, isso vai soar que a arte é uma disciplina das letras. Que a arte é uma modalidade da linguagem. Se ela é função, uma das funções da linguagem, todavia, o que o Jacobson epistemologicamente está fazendo, estivesse o Jacobson consciente ou não, é verificando em alguns casos como a linguagem coloca os elementos estéticos ao seu serviço. Em outros, se utilizando da arte também para pensar a linguagem. Se eu fico só na função estética da linguagem do Jacobson, eu nem de longe consigo entrever o quê? O estado contínuo de concreção. Isso nem aparece no Jacobson. Isso nem aparece no Jacobson. A intensificação da realidade, então, nem se fala. Agora, sem isso, não há qualquer interesse nos trabalhos que o Jacobson faz sobre poesia, não há qualquer interesse. Por que eu vou ficar observando lá, estudando soneto, sistema de rima, questões métricas? É só para criar complicação, passar a mensagem? É contraprodutivo. Ah, não, mas é para mostrar que difícil que ele faz. Caramba, né? Então é contorcionismo. É o cara que reduziu a arte, a poesia em particular, a um show de calouros. Eu vou lá no Silvio Santos mostrar como que eu consigo assobiar chupando uma bola de sinuca. Nossa, mas por que ele foi lá fazer isso? Porque é difícil assobiar chupando uma bola de sinuca. Ele consegue assobiar e chupar a bola aqui, difícil. Vale a pena ver, porque é curioso. Ué, por que ele só não disse que gostava dela, não? Porque ele queria dizer isso em 14 linhas, todas elas na mesma métrica, com rimas alternadas de tal forma, com tais acentuações. A mensagem é essa, mas ele quis fazer de um jeito difícil, para mostrar para ela o que ele faz por ela, né? Então ele escreveu um soneto, ele apareceu à noite na casa dela de cueca, ele cantou o soneto dedilhando viola, fazendo malabares com 3 tochas acesas em cima de um fio arcado se equilibrando num triciclo. É para mostrar o tamanho do amor dele. É para ela ver que ele, que porra, ele ama a ponto de fazer isso. Né? Olha só que coisa. Você reduziu a isso. Você perde de vista o que é belo. Por que é belo? Você perde de vista o que é o belo, o que é belo lá e por que é belo. Você perde de vista tudo isso. Então, parte da pesquisa do Jacobson, o Jacobson não justifica. Ele é dogmático, ele fala, tem poesia, tem arte, uma vez que é assim pensado, eu vou falar sobre isso. O Jacobson não vai além. O Jacobson não vai além.
nem quer ir, ele não é um esteta. Ele é um literato, um linguista. Então, a arte nele é uma pesquisa que já está aplicada. É aplicada, ela é muito local. Então, tem muita importância, mas não me ajuda nem um grão a dizer o que é arte. Como pesquisador, eu tenho que atestar isso, ela não me ajuda a dizer o que é arte, porque senão, eu não só admito que arte é o que o Jacobs está assinalando, como eu começo a propagar essa ferramenta. E aí, pronto, por hábito, como na semiótica acontece, eu começo a chamar de arte que eu analiso semioticamente. Eu falo, porra, então arte é placa de trânsito, porque eu analiso semioticamente placa de trânsito. Então, arte é rótulo de papel higiênico, porque eu analiso semioticamente rótulo de papel higiênico. Ué. Eu perco de vista o que é arte. O Cassigue, portanto, de maneira, a meu ver, rigorosa, de uma forma que o Lofts acha que não, mas para mim é rigoroso. Ele começa a pautar os pares de oposição atento à condição simbólica. Dentro do tema, unidade na multiplicidade, caem algumas formas simbólicas. Entre estas, a arte é um contínuo processo de concreção ao passo que as outras são de abstração. É uma intensificação da realidade, ao passo que as outras são abreviações. Dentro, evidentemente, desta grande categoria que é a unidade na multiplicidade. Eu coloquei aí as páginas do original, da tradução em espanhol, da tradução do Mestre João e da Martins Fontes. Chegou uma hora que eu não dei mais conta de fazer isso, porque em muitas partes eu ia passar um mês fazendo indicação bibliográfica de 4 volumes, encontrando nos 4 volumes e colocando aí. Porque eu achei que eu ia encontrar lugares mais pontuais, mas vai ficando muito numeroso e eu paro de fazer. Aí nós temos o texto do princípio de inesgotabilidade. Na percepção sensorial, olha só a condição simbólica, é sempre por contraste. Na percepção sensorial, contentamo-nos em apreender os aspectos comuns e constantes dos objetos à nossa volta, que corresponde à árvore do Porfírio. A experiência estética é incomparavelmente mais rica. Claro, é uma intensificação da realidade. Está prenhe de infinitas possibilidades que não são realizadas na experiência sensorial ordinária. Na obra do artista, essas possibilidades tornam-se realidades. É mais do que se pôr em ato. Todas as possibilidades se tornam realidades. São trazidas à luz e assumem uma forma definida. A forma definida depois vai ser o princípio de arte característico, vai ser o infinito finitamente representado. A revelação dessa inesgotabilidade dos aspectos das coisas é um dos grandes privilégios e um dos mais profundos encantos da arte. Então, todas essas consequências o Cassigue propõe como inesgotabilidade dos aspectos das coisas, que evidentemente está ligado à condição contínua da concreção estética. É evidente que está ligado. Então, em razão desse destaque, eu também me apropriei da inesgotabilidade em oposição às coisas que são esgotáveis, dessa inesgotabilidade como um outro aspecto característico da arte no seu contorno espiritual. Aí a categoria das formas sensuais puras. Tem lá um momento em que o Cassigue propõe que a arte justamente opera as puras formas visuais.
em oposição à qualidade física dos objetos. Veja que já é uma consequência do princípio de inesgotabilidade. Eu não estou olhando os aspectos constantes e comuns dos objetos à minha volta, que é a qualidade física dos objetos, mas as formas puras visuais desses objetos. Portanto, forma pura visual aqui não quer dizer que é uma forma sem conteúdo visual. Forma aqui não está em oposição a conteúdo. A forma visual pura está em oposição à qualidade física dos objetos. Ora, a qualidade física dos objetos diz respeito aqui aos seus aspectos comuns e constantes. Portanto, a forma visual pura se opõe aos aspectos comuns e constantes. Nem serão constantes, nem serão comuns. Claro que não é suficiente para entender o que é uma forma visual pura. Até porque não é só visualmente que a forma é pura, vai ser pura auditivamente, vai ser pura tatilmente, vai ser pura de muitas maneiras. Ela vai ser pura de modo sensível, da sensibilidade em geral. Então não são só os aspectos visuais, são todos os aspectos sensuais que estarão presentes nessas formas puras. Mas começando pelos visuais, a sensibilidade visual já não vai ser comum entre os objetos nem constante. Em oposição agora à carga material das paixões, eu tenho a forma dinâmica das paixões. Então veja que, do ponto de vista da afetividade, a carga material, ela, de alguma forma, é suspendida. Eu não tenho mais a carga material das emoções na arte. Eu tenho a forma dinâmica delas. Então aqui forma está em oposição à matéria. Mas você tem que levar em conta as outras oposições. A questão aqui não é a matéria, mas a estaticidade que o peso obriga. Então a forma aqui é a forma de um movimento, é a forma dinâmica que tem que ser preservado. Aí ele vai opor expressão da emotividade com moção da expressividade. Com esse bando de forma, a gente poderia pensar que a arte é representação. Mas agora eu tenho a expressão. E na parte expressiva, se eu vincular isso à emotividade, em oposição à expressão da emotividade, eu vou ter a moção da expressividade. No trecho de texto que Cassirer fala disso, ele deixa bem claro, não se trata das emoções, mas de uma peculiar forma de moção. Então ele está tirando esse aspecto interior do sujeito. É o contrário. Não é nem que a emoção vai ser expressa. Ela está fora do sujeito. Porque o sujeito mal está em questão nessa situação. Ele vai falar que na obra de arte, em vez de eu expressar emoções, eu vou conhecer o movimento da expressividade. A expressividade é expressividade porque ela é um determinado movimento concreto que a arte me revela, que se revela na arte. Claro que chega uma hora que ele vai opor formas estáticas a dinâmicas formais. Então não é que na obra de arte eu identifico formas em que ela se encaixa. São dinâmicas formais.
parte disso que as formas de per si não são tão relevantes. Ah, esse quadro aqui foi feito na seção áurea. Não. A seção áurea é uma forma oportuna para evidenciar a dinâmica peculiar da obra. E ter uma forma oportuna não significa que seja a única forma oportuna, pode ter outras. O que é singular àquela obra é a dinâmica dela, que é uma dinâmica formal. Elementos externos vão se opor à integrante da intuição. Nesse trecho ele está criticando, se não me engano, é um outro trecho que ele critica, o Croce, onde ele vai dizer que o Croce, né, entende que eu tenho uma série de elementos externos da arte, por exemplo, obra material. Lembram-se, o Croce entende que o artista compõe a obra no mundo ideal, daí ele faz uma série de concessões para materializar ela, que é um segundo momento. O Cassiga vai dizer que não, vai dizer que tudo vai integrar a intuição estética. Eu sou músico, eu não concebo a música e depois eu vou num segundo momento ao instrumento. A minha relação com o instrumento é integrado na intuição estética. Por isso que a forma é sensual. Porque a matéria integra a intuição estética. Nunca é um segundo momento. Nem um lugar onde eu vou aplicar a arte. Ela integra essa relação direta com o fazer estético. Por isso que é intuitivo, não é mediado, é imediato. A expressão das coisas vai se opor, portanto, ao abarcar formativo. A arte não expressa coisas. Ela abarca o mundo pela sua forma característica, mas é a forma que fica em evidência. Na arte não há conteúdos em relação à forma, como acontece na linguagem. Na arte, tudo atua no mesmo plano das dinâmicas formais. Perguntem, façam perguntas. Veja aqui. Vamos considerar o princípio de inesgotabilidade. Eu vou começar a fazer uma análise da Quinta Sinfonia, ela não vai acabar. Eu, enquanto pesquisador, ou enquanto professor, enquanto performer, eu tenho que arbitrar um fim, e que seja um fim no momento, de tal modo que ele atenda para essa unidade da arte. Não pode ser uma coisa jogada, vai parecer que é uma associação livre. Eu tenho que escolher esse fim, portanto. Não é a qualidade física de certas esculturas ou de certos filmes que eu olho, mas as puras formas visuais. Quando a obra se trata de visualidade. Então, pura forma sexual se opõe a qualidades físicas dos objetos. Lá no Souza Lima, para quem fez o curso, a gente estava lendo o Metz, que é um semioticista do cinema. O Metz olha as qualidades fixas, as qualidades constantes do cinema. É isso que ele está procurando lá. Não quer dizer que eu não possa me valer do Metz para fazer uma estética do cinema. Mas de per si não é uma estética do cinema, segundo essa perspectiva. Carga matéria das paixões é o que acontece quando meu casamento acaba. Essa carga matéria das paixões é obtida pela forma dinâmica das paixões, é o que acontece comigo quando eu vejo o paciente inglês.
Quando ele sai carregando o cadáver da amada da gruta, envolta numa mortalha que é o paraquedas do avião. Eu choro copiosamente, mas é diferente do choro que eu tive no meu divórcio. Ah, então no divórcio você chorou mais. É um choro diferente. Tanto que chamar de choro, chamar de pranto é um equívoco. No caso, eu estou olhando nas duas situações características constantes que não me ajudam. Não me ajudam. O que me fez chorar no paciente inglês é muito diferente do que o que me fez chorar na minha separação. Na minha separação tem essa carga material das emoções. Não quer dizer que o paciente inglês não tem uma afetividade extrema. Mas ela é diferente da carga material. Por quê? Porque o que me moveu no filme foi a dinâmica formal dessas emoções. A forma dessa dinâmica é que se me mobiliza é a causa atribuída. Não é porque eu me lembrei que eu também já tive uma separação parecida. Tudo bem que a mulher não morreu na gruta me esperando, mas digamos assim que nosso amor morreu no cu da onde ela enfiou nosso futuro. Então eu vejo que é parecido. Não é a mesma coisa, entendeu? Quer dizer, não é nem diferente, não dá para comparar. Não dá para comparar. Não é por similitude. Aí duas pessoas veem um filme, outra se comove, outra não. Fala assim, é porque você não teve experiência de vida o suficiente. Não é a mesma coisa. É que você não sabe o que é isso. Então não posso assistir Senhor dos Anéis, não sei o que é lutar contra a orc. Eu sei o que é lutar contra a minha irmã quando criança e apanhar de alguns colegas. É pouco para saber o que é lutar contra a orc, contra espectro de rei, contra o Sauron. Não dá, não me ajuda em nada, não posso ver o filme. Nunca ajudei Hobbit, nunca discuti com elfo. Então, não tenho experiência, ninguém tem. Diga, Adalberto. Quando a gente vai ver o Guernica lá em Madrid, no exato momento em que você adentra a sala, você é imediatamente abarcado pela obra, né? Porque é uma obra gigantesca, 7 metros por 3 metros. Então, antes mesmo que você se deparar com a carga das paixões que estão no quadro, né? Do sofrimento, das formas que estão no quadro, eu penso que você é abarcado por essas formas dinâmicas da emotividade do próprio quadro, entendeu? Você chegou a mencionar o termo imediatez. Você acha que essa relação se dá nessa imediatidade das formas dinâmicas? Eu acho que é imediato, não é mediado, né? Mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque toda forma simbólica se dá por mediação. O Mário Porta ele frisa isso de maneira muito especial. É sempre uma mediação sígnia. O problema é o peso que o conceito de signo adquiriu no século XX. Certo? Esse signo é sempre uma mediação. Então, a forma simbólica, ela está sempre mediando. Agora, eu não acho que isso implique numa interpretação consciencialista, como muitos carcerianos defendem. Muito carceriano defende que a forma simbólica é uma mediação entre homem e mundo. Eu não acho que ela é uma mediação nesse sentido. Eu não acho que ela é uma mediação nesse sentido. Então, em outro momento, em outra aula,
Se eu estiver errado, você me corrige. Você chegou a mencionar que o Cassirer entende que todo conhecimento é mediado. Isso mesmo. Então, eu separei um trecho aqui do Filosofia das Formas Simbólicas. Uhum. Você vê se encaixa bem essa questão das formas dinâmicas, imediatas, com essa formulação da mediatez do conhecimento racional. Tá. Ele diz assim, ó, conhecer significa levar a termo a progressão que vai da imediatez da sensação e da percepção para a mediatez da razão. Perfeito. Então, veja, nesse caso, Adalberto, ele está mostrando que a síntese kantiana entre entendimento e sensibilidade não é uma síntese estática. O Kant, ao propor que essa síntese é a priori, ele já está, de alguma forma, se aproximando da concepção de que ela é direcional. A questão é qual a direção espiritual. No caso da linguagem, isso é muito mais evidente na linguagem, ela caminha da intuição sensível para a mediação da razão. O Cassirer, ele está lidando com a ideia original de rácio, que é razão disso para aquilo, que é a relacionalidade. Então, o símbolo, enquanto relação fundamental, é sempre mediação entre sentidos. A condição simbólica é uma relação fundamental. Portanto, todo sentido está se medindo com outro sentido. É só por isso que ele é sentido. Toda razão é razão de para. E já desde Nathorp, esta relação é anterior aos termos relacionados. É anterior aos relata. Ela é anterior aos termos relacionados. Isso é muito importante. Portanto, nesse caso, eu sempre tenho a linguagem na direção da representação pura. Por isso que ela parte de um ambiente intuitivo, onde ela nunca esteve plenamente, nunca houve uma linguagem puramente expressiva, puramente intuitiva, nem vai haver uma linguagem puramente representativa. A linguagem, ela caminha da expressão pura para a representação pura. Ela é a direção de uma pura intuitividade para relações puramente formais, que ela nunca alcança. Aí o cara que criticou o Cassirer falou que o Cassirer fala o tempo todo de intuição, de conteúdo empírico, e que, na verdade, ele admite, portanto, essa relação sensível dada como os empiristas. E o Cassirer adverte que ele usa esses termos como conceito limite. Um conceito limite é diretivo. Então, o Cassirer admite que não há nada na representação pura, nem nada na expressão pura. Não há nada. Nada é puramente intuitivo. Mas que as coisas se comportam direcionalmente. A linguagem é a direção dessa intuitividade para aquilo que é mediado racionalmente. Aquilo que é concretamente intuitivo não tem mediação nenhuma. Mas o próprio Mário Porta, por exemplo, adverte que o Cassirer vai falar de intuição na arte. Por quê?
Porque na arte eu quebro a relação de forma e conteúdo. Tudo se comporta em puras relações formais. E esta realidade estética, que é frequentemente intensificada, ela não me é dada por mediação. Ela me é dada de modo imediato. Porque eu estou construindo ela nesse momento, e a construção dela é aquilo que é mais evidente na arte. A construção da linguagem não é o que é mais evidente na linguagem. A linguagem aparece como um dado para mim. Eu não crio a linguagem, eu uso uma linguagem já formulada quando eu nasci. E formulada de maneira muito exuberante e específica. Uma obra de arte, não. Eu elaboro essa obra de arte do nada, entre aspas. Mas da mesma maneira que o fruidor elabora. E essa intuição pura é a intuição transcendental? O que é transcendental no Kant são os elementos que não são produzidos pela experiência. Sim. Né? São os a priori do entendimento. Na arte, essa intuição não tem que ser transcendental, porque ela é perante uma obra particular. Mas tampouco ela é empírica. Aqui, no caso, o termo empírico não ajuda também. Sim. Ela é intuitiva, porque, de alguma forma, ela se confunde com a própria construção do mundo. Mas a obra de arte, ela continua sendo mediada. Por quê? Porque ela se estabelece pela relação dos seus aspectos. Então, a Mas, mediação em Cassirer, ela não propriamente se opõe a imediato, mas a não relacional. Porque é isso que a intuição do empiricismo quer abarcar. A intuição do empiricismo é relação direta com o mundo. A sensibilidade é uma relação direta com o mundo sensível. Eu sei que a pedra existe porque eu pego, porque eu vejo, porque eu sinto peso, eu sinto gosto, eu sinto cheiro. Então eu tenho uma noção de intuitividade empiricista, que o Cassirer nega. Tudo é mediação, mas não mediação obrigatória entre eu e o mundo. Ah, entre eu e o mundo tem a ideia. É mais radical que isso. É a relação entre as coisas. A arte coloca essa condição da relação entre as coisas em primeiro plano. Por isso que são as dinâmicas formais. Entendeu? A partir dessas dinâmicas formais, um mundo se abre naquela obra de arte. Então, esse mundo, curiosamente, se dá para mim de modo intuitivo. Mas essa intuição é intra-forma simbólica. É uma coisa que está dentro da forma simbólica da arte. mas também é condição de possibilidade de conhecimento do objeto? Essa intuição não, essa intuição é uma consequência. Ah, uma consequência. Ela descreve a tua vivência. O que é condição de possibilidade da arte é a conservação do movimento. Essa é a condição de possibilidade. Se você encontra recursos para conservar o movimento, a arte é possível. Mas uma condição de possibilidade mais original é a matéria operar sobre a forma. É uma matéria que passa a ser ativa. E essa matéria operando sobre a forma, ela é discernível na forma materializada. Então, as condições
que devem ser as condições que possibilitam a arte são as condições de conservação do movimento, porque a forma não é potência materiável, desculpa, porque a matéria não é potência materiável da forma, mas vice-versa. Desculpa, mas vice-versa. Mas ao contrário. Eu acho que é impossível a expressão mas vice-versa, né? Vice-versa é só aditivo, não é adversativo, né? E vice-versa. Mas vice-versa. Parece o Tancredo Neves, né? Nem sim, nem não. Muito pelo contrário. Nem sim, nem não. Muito pelo contrário. Então, o que eu sinto na obra de arte, para falar de sentimento, é o movimento da própria expressividade. Ao contrário do que muitos artistas declaram, né? Não, eu manipulo os recursos para expressar a emoção. O Cassiger falou, é muito esforço para uma finalidade, para um objetivo tão simples. É muito esforço para um objetivo tão simples. E pouco eficiente, porque você não vai conseguir me transmitir com tanta eficiência o que você está sentindo. Fala, Juliette. Eu estava pensando aqui no efeito emocional quando a gente vê assim, você tinha descrito, né, que o personagem ele sai lá com o corpo da esposa nos braços e tal, e isso te causa emoção, mas a gente também tem esse outro tipo de emoção que é mais estético, né, mais e isso estaria aí também, não sei se eu me fiz entender, mas... Estaria também, Juliette. Na verdade, na arte não vai ter distinção. No paciente inglês, por exemplo, ele sai carregando o cadáver da amada. E a palheta dourada do filme estão no mesmo patamar. Isto é uma consequência obrigatória da materialização da forma. Então, tudo ascende a formas sensíveis puras, a puras relações formais. Eu não posso pensar a palheta dourada do filme em separado dele saindo com ela nos braços da gruta. Em cada lugar, isso vai ter uma conformação diferente. No Drácula, do Bram Stoker, é o jogo entre o vermelho e o verde. Então o filme começa, o príncipe Vlad está de vermelho e a Elisabetta de verde. O filme avança, os tons de vermelho e verde vão modulando. Eles vão cada vez mais assumindo um tom azulado e cinzento, que é um ponto médio. Até que eles trocam. Aí o Drácula vai estar de verde e a mina de vermelho. E aí eles caminham para um contraste absoluto, formal, que é o Drácula de preto e ela de branco. Depois, por fim, volta o Drácula de vermelho e ela de verde. Então, eu não posso pensar também aí vermelho e verde e os seus movimentos em separado do Drácula, da mina,
Eles não estão em patamares diferentes. Eles têm que estar no mesmo plano para conservar a dinâmica formal, que é um modo de conservar um movimento. Por isso que a gente falou lá atrás que quando a gente fala de matéria estética, muita coisa é matéria estética. O mármore é matéria estética, assim como a escultura barroca. O barroco na escultura também é matéria estética. Por que é matéria? Porque, de algum modo, é tudo aquilo que antecedia o fabrico da obra. Em relação à obra, o mármore é tão anterior quanto o barroco, muitas vezes. O que a obra de arte vai fazer é, ao se relacionar com eles, torná-los único. Por isso que é absurdo falar, por exemplo, que uma escultura do Aleijadinho é um exemplo de barroco brasileiro. Não porque não seja, mas porque ser barroca não faz ela ser aquela peça. Da mesma forma como ser pedra-sabão ou granito não faz ela ser aquela peça, mas não seria sem ela. Mas existem algumas peças que são representativas, mas aí elas não seriam obras de arte? Eu penso muito nesses romances Quais? que são esses representativos de um movimento e tal, e eles só estão, a gente só estuda, tecnicamente estuda eles como exemplo daquele movimento, né? Se ele só tem esse valor, ele não é arte. Se esse é o único valor que ele tem, ele não é arte. Porque justamente nesse caso, a matéria não se tornou ativa. Então eu vejo um quadro que foi pintado a óleo. O óleo está lá fazendo o quadro ser a óleo. Eu tenho uma figura de mulher. Entendi, tem uma mulher representada. Aí ele foi pintado em estilo impressionista. Mas se toda essa materialidade ela continua de maneira inflexiva, ela de alguma forma segue passiva às intenções, estando lá para serem apropriadas, eu quero pintar de um jeito que pareça impressionista, digamos assim. O artista, inclusive, que tem consciência, chama de estudo. Não é arte, é estudo. Eu estou estudando o traço impressionista. Estou aqui representando uma imagem. Estou me valendo do óleo para isso. Quando a matéria fica ativa, o óleo fica único. Mas ele fica único naquela obra. Então, ser a óleo daquela obra é irredutível ao ser a óleo em outras obras. Não vai haver características constantes que eu vou comparar. Que é o que ele já falou lá em cima. Né? Não se trata de aspectos comuns e constantes entre os objetos. Quando eu analiso, faço uma análise que é prioritariamente estética, o barroco vai entrar lá para auxiliar nessa análise, mas ele não vai determinar essa análise. Então, ao contrário dos regimes estéticos daquele autor lá que eu citei, já esqueci. Mas que eu baixei os livros dele. Que ele propõe que eu só possa analisar uma obra de arte com o valor da época. Então, eu preciso atender aos regimes estéticos, não é o contrário disso. É o contrário disso. Não quer dizer que eu vou ignorar isso.
O contrário disso quer dizer que não é o contexto histórico que vai me dar o valor das obras, mas que é aquela obra que vai construir o contexto histórico que eu vou avaliar aquele momento da história da arte. Para ela fazer isso, ela tem que ser arte de um modo que não é redutível às condições históricas. Se eu reduzo as condições históricas, chega uma hora que a arte acaba historiograficamente. Não que ela não possa acabar, mas não só historiograficamente, tem que acabar sistematicamente também. Um mundo tem que deixar de existir nesse caso. Então, sem dúvida nenhuma, o Shot das Minas é uma obra de arte. Do Baião. Mas nem todo Baião é obra de arte. Nem todo Baião do Luiz Gonzaga, diga-se de passagem. Luiz Gonzaga tem muito Baião que não é obra de arte. Tem Baião que é só bem feito. Como tem Baião mal feito também. Chico Buarque é um fenômeno da cultura e da arte. Mas Ludo Real parece um grande equívoco. Aliás, nesse disco tem dois, tem o Ludo Real e tem outro, que não sei se chama Leila. Que também é um grande equívoco. Grande equívoco. É ruim. Mas você vê que o Chico Buarque tem incrivelmente menos coisa ruim, né? Não se pode falar isso da parceria Toquinho e Vinícius, por exemplo. Tem certas coisas que a gente só pode amar, porque não cabe mais nada, né? Nem gostar cabe, só pode amar. Por amor, né? Fala sério. Menina, olha o menina que ficou. Menina das duas tranças, deixa o meu paizinho em paz, que ele não é mais criança para as coisas que você faz. Você perdeu completamente a vergonha, né? Já era. Já era. Já era grandão. Grandão. Acabou. Né? O refrão consegue ser pior. Tem música que o refrão estraga. E tem música que nem o refrão salva. É o caso dessa. Menina das duas tranças. É ruim. Dentro de muita coisa ruim. O Toquinho Vinícius fez tanta coisa ruim, fez tanta coisa, que o Ciro, quando escuta Antônio Carlos de Jocafe, acha que é Toquinho Vinícius. Antônio Carlos de Jocafe tem uma coisa razoável. O resto é péssimo. O Ciro não consegue discriminar um do outro. De tão ruim que eu Toquinho. O Ciro acha que é de Toquinho e Vinícius aquela música. Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Ele acha que é Toquinho e Vinícius. Mas não, é Antônio Carlos Jocafe. Melhor coisa que Antônio Jocafe. E não é grande coisa, né? Mas é a melhor coisa que Antônio Carlos Jocafe já fez. Se você trabalha profissionalmente com música, faz show com as suas músicas, é relativamente conhecido, vende disco, tem produtora, tem empresário atrás de você, ok. Agora, se você não tem, eu, por exemplo, não tenho.
Então, as composições que eu faço são estudos, né? Precisa ver se um dia alguma vai valer a pena. Ah, estou estudando. Estou fazendo. Talvez um dia alguma preste, não sei, mas se não prestar, estudou composição a vida inteira. Era um estudioso da composição. Em vários sentidos. Pô, estudar é livre, né? A gente não garante que consegue fazer uma música boa, a gente garante que consegue estudar a música. O estudo, no final das contas, não é uma exigência, um peso, uma obrigação, uma prisão, né? Não é uma exigência. Ele é uma redenção, o estudo, é uma generosidade. Se me botarem um 3/8 na cabeça e falarem compõe uma música que presta ou você morre, talvez eu morra. Agora, se botar um 3/8 na minha cabeça e falar estuda ou você morre, eu vivo, garanto que eu vivo. Garanto que eu vivo. Estudar eu consigo fazer. Agora, garantir que, imagina, botar um 3/8 na cabeça da Juliette. Escreve um romance agora, você morre. Agora, tente escrever, estuda. Escrita criativa, outra coisa. Então, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Formas estáticas versus dinâmicas formais. Então, uma coisa é eu pegar a forma soneto e ficar verificando se o poema correspondeu à forma soneto ou não. Pegar a forma sonata, ficar verificando se a peça está correspondendo à forma sonata ou não. Pegar, por exemplo, pegar o quadrado semiótico e verificar se a obra corresponde ao quadrado semiótico ou não. Tudo isso são formas estáticas. As dinâmicas formais, sem excluir essas coisas que eu falei, mas as dinâmicas formais, elas querem olhar o quê? Elas querem olhar o movimento que se conserva na própria obra. Então, quando eu pego a seção áurea e falo a seção áurea está aqui, acabou a análise. Se eu vou me utilizar da seção áurea, a brincadeira não é achar a seção áurea, mas é verificar como que a seção áurea conserva o movimento naquela obra, porque ela vai conservar de uma maneira única. De uma maneira muito singular. Isso é muito importante. Decisivo, eu diria. Por isso que as dinâmicas são formais. A questão não é as formas estáticas. Não é a seção áurea, não é se corresponde ao monomito, à jornada do herói. Não é isso. Essa obra reúne condições para conservar a sua dinâmica, que são dinâmicas formais. Elementos externos, ao invés de integrante da intuição. Então, a obra de arte não vai admitir nada externo a ela. Se é obra de arte, tudo integra algum momento da intuição artística. Expressão das coisas e abarcar formativo. A arte não representa nem expressa nada. Olha só por que motivos representativos e expressivos não são suficientes. Ela não se reduz ao que ela representa, nem a possíveis emoções que ela expressa. Ela abarca a realidade e, nesse abarcar, ela submete a realidade ao seu paradigma formativo. Eu passo a ver tudo pela perspectiva dessa obra. É isso que é mais relevante na arte. Sensibilidade estática
em oposição a atos de contemplação. Eu vou enumerar rapidinho as oposições, que a gente está cansado, e semana que vem a gente retoma. Vou enumerar as oposições. Modo receptivo versus espontaneidade e transformação entre objetos versus transformação dos objetos em formas. E aí o princípio formativo do real, que vai encerrar o quê? Vai encerrar o infinito finitamente representado. Então, as formas sensuais puras e o princípio de inesgotabilidade corresponde ao infinito finitamente representado. Mesma coisa, coisas que caem no infinito finitamente representificado. A matemática faz isso. Mas aí eu preciso encontrar dentro disso um que faça nessas condições que a gente estabeleceu aí. Aí eu vou ter, na arte característica, a base mimética versus arte característica, o arranjo cosmético versus todo estrutural. Aí isso aqui vai demandar muita coisa. Eu vou ter que entrar dentro disso. Tudo que eu coloco em itálico é porque essa expressão não está no Cassirer, mas eu encontrei um contexto oposicional que ajuda a pensar essa relação. Eu acho isso muito exaustivo. Na semana que vem, vamos começar desse gráfico no começo e vamos pensando melhor as coisas para fechar esse esquema. Pode ser, gente? Vamos fazer isso? Que agora eu estou cansadão também. Eu tive dentista ontem e tá doendo muito os meus dentes com canal. Então, meus dentes sem nervo estão doendo. A dentista acha que a minha gengiva não está boa. Então, a reconstituição dentária, junto com a gengiva, não inflamou, mas está incomodando, entendeu? Então, vai tornando a vida, vai dificultando a vida, né? Então, eu continuo tomando analgésico, eu fico muito cansado. Porque o analgésico é a dor. Tem grupo que eu não tomo analgésico, é para ter energia, mas eu tenho dor. Então, ou eu tenho dor, ou, né, ou eu tenho, ou eu tenho paz, ou eu tenho vida. Não posso ter os dois. Silvio, mas você pode acabar os grupos mais cedos quando você quiser, assim, tá? Não, mas a gente precisa seguir, não se preocupem. Não, mas a gente precisa seguir agora, a gente te espera. Não, não vai colocando prazos onde não deve. Tá bom. Logo eu, né, que não entrego os trabalhos, que deixa as coisas, e boto prazo nisso, né? Obrigado, André, obrigado. Mas é um problema. Bom, daqui 15 dias tem mais dentista. Vamos ver como é que fica. Já viram? Já imaginam, vai dar 1 ano de tratamento de dente. Caramba. Já deu mais de 6 meses. Pode ser que a dentista tenha se apaixonado por mim, né? Pode ser. Então ela fica fudendo os dentes, que é para eu não parar de ir. Mas não, é que realmente a boca ficou muito comprometida. Foi incrível. Foi incrível. Eu acho, mas eu sou hipocondríaco, mas eu acho que é uma grana, viu, Lígia? Puta, nem te falo, cara. Me fode, mas não fode os dentes, porra. Caralho, até prefiro. Esse professor é da USP, dentista. Então, aposentada, né? Então,
é complicado porque é uma coisa muito estranha. A dentista não consegue explicar. Eu teria que fazer uma investigação com outro tipo de médico para descobrir o que é. Ela está só cuidando dos dentes.